mis amores! Hola, cariños, como estão? E estamos aqui mais uma vez, galerinha linda. Para quê? Para mais uma aula de língua espanhola. E aí, estão prontos? Creio que sim. Então, vamos olhar. Vamos baixar primeiro o nosso telão, né? Vamos lá. Baixou o telão. Opa! Aê! Pronto. Chegamos aí à nossa segunda aula. Eu espero aí que vocês estejam super empolgados, super dispostos a mais essa aula. A aula hoje tá cheia de coisa legal, viu? Exatamente. Hoje vamos ter muita atenção, porque hoje a gente vai dar uns passinhos já na parte da gramática e é importante que vocês fiquem atentos e vai dar tudo certo. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Parte que a professora Suzana mais gosta, a parte da gramática. Amo. Vamos. E o que a gente tem hoje? Vamos ver a nossa agendinha, só aqui pro ladinho. Nós vamos falar, hola, que tal? Vamos falar sobre saludos e despedidas, presentar-se formal e informalmente, los artículos determinados, indeterminados e só um pouquinho sobre o neutro. E as expressões de Espanha. Quais são essas expressões? A partir de agora, nós vamos conhecer algumas expressões, algumas frases e palavras que só existem e têm um uso, às vezes, distinto naquele país. Então, hoje nós vamos conhecer algumas expressões típicas da Espanha. E não esqueçam de usar o chat, não é mesmo? Isso. Caso vocês tenham dúvidas, e pode perguntar também alguma expressão que você já ouviu falar. Pergunta pra gente o que quer dizer, que se a gente souber, a gente vai responder lá e não sabendo a gente pesquisa e traz a resposta pra vocês, tá certo? Eu sei que vocês são super ligados em séries, principalmente séries espanholas, mexicanas. Então, se você ouviu alguma expressão, ou ouviu alguma palavra e quer saber o significado, ou dizer pra gente alguma coisa diferente também, estamos aqui, tá bom? Escreve lá pra gente, né? Então, sem mais delongas, bora pra nossa aula. Então, vamos apresentar-nos saludos e despedidas. Segundo a filósofa Ângela Solis, na hora que a gente estabelece uma comunicação efetiva, os falantes de qualquer língua, eles vão se adaptar à linguagem dependendo de quem e com quem esteja falando. Qual é o tema, sobre o que ele quer falar, com que motivo, para quê e diante de uma via comunicativa oral ou escrita que ele queira se expressar. Ou seja, volta aqui para mim, por favor. Olha aqui. Olha pra gente um pouquinho. Isso. Ou seja, dependendo da sua intenção de conversa, não é mesmo? Porque dentro da linguagem existe a sua comunicação. Você se comunica com os seus pais, você se comunica na escola você se comunica com os colegas, mas também se comunica com o professor, com o diretor. E se você parar um pouquinho para pensar, essas formas de comunicação, elas vão se modificando porque você passa ou não a monitorá-las, ou seja, dependendo de qual a intenção, com quem eu tô falando, se eu tô falando com a professora Tainá, ela é minha amiga, minha colega, nós somos amigas, então eu uso uma fala mais informal. Contudo, se eu falo com o meu chefe, não é mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide, só um pouquinho. Então vamos lá, se eu falo com o meu chefe ou com uma pessoa que tenha mais distanciamento social, o que acontece? Eu vou usar a fala mais formal, ok? Aqui está, ó, a explicação dita em outras palavras. Quando falamos com alguém do nosso convívio, utilizamos linguagem informal, foi o que eu falei, com seus colegas dentro da escola. Do contrário, quando estamos numa situação que nos exige mais monitoramento verbal, utilizamos a linguagem formal. Qual foi o exemplo que a professora deu? O exemplo que eu dei foi... deixa eu clicar aqui para aparecer a canetinha. O exemplo que eu dei foi quando a gente fala com, por exemplo, um chefe, um coordenador, tudo isso a fala altera. As saudações e despedidas em nosso dia a dia, o que nos direciona a um uso adequado é a seleção da imagem que se adapta à situação, como utilizamos e com quem utilizamos.
Ou seja, as saudações e as despedidas, elas também vão ser orientadas por esse grau de intimidade, por esse grau de envolvimento que eu tenho. A minha linguagem, ela vai ser alterada. Acabo de conhecer uma pessoa, não tenho ainda nenhum grau de intimidade, óbvio que vou optar por uma linguagem mais formal, até porque estou me apresentando, tá bom? E as despedidas da mesma forma. Como vocês viram, a gente vai estudar sobre saudações e despedidas. Vamos lá para o próximo? Deixa eu passar. Desculpa. Voltando aqui, foi mal, passei ali na tela. Seguindo. Vocês viram que ali eu coloquei, ó, hola, que tal? Os desenhos, né? Os desenhos. Bien, e tu, como estás? Agora vamos para os tratamentos formal e informal. Olha aí, essa parte é a parte que nos chama mais atenção. Porque, como eu falei, como as pessoas que estão envolvidas no discurso são as que vão definir o que vai ser, como eu vou me expressar, é importante conhecer essas duas pessoinhas, esses dois pronomes pessoais, não é mesmo, Tainá? Isso. Que são? Tu. Isso. E o? Usted. Exatamente. Aí você diz assim, nossa, professora, mas usted não é você? Uhum. Às vezes. Depende, né, Su? Uhum. Por quê? É por isso que a gente fala, galera. O usted, a gente vai usar muito mais para quando a gente não tem tanta intimidade com a pessoa, né? Quando eu vou... A gente, na verdade, se a gente colocar em língua portuguesa, seria o senhor e senhora. Esse é o uso, né? E é isso. Então... Aí tem o usted, também, sabe o que eu lembro, Tainá, quando eu falo do usted? Por exemplo, teu pai e tua mãe. Eu não sei, a nova geração já está transformando um pouquinho. Mas se eu chamo meu pai de tu, pai, tu fez isso, né? Dá um problema. Tu o quê, minha filha? Ou senhor, você. Então você ainda está dentro dessa linguagem mais formal. Ou seja, para usar uma linguagem informal, eu escolho esse pronome tu, que a gente já nota também na língua portuguesa que é utilizado. Ai, Tainá, tu fez isso. Para os nossos amigos, para aquelas pessoas que a gente tem mais intimidade, a gente já usa o tu, é o tutear. Exatamente. Mas, já quando a gente vai falar ali com as pessoas com mais idade, você não vai chegar lá para um médico e dizer, e aí, cara, beleza? Tu fez meu atestado, né? O senhor fez, você fez, do mesmo modo vai acontecer em espanhol. Tu, utilizado para uma linguagem mais informal, e ustedes, utilizado para linguagem mais formal. Então vamos lá, revisando aqui, se usa o tu para uma linguagem mais informal. Muito bem, eu estou supondo aqui que vocês estão respondendo, tá? E usted para uma linguagem mais formal. Lá no espanhol se emprega dessa forma, parecido e similar como se emprega aqui no Brasil, utilizando a língua portuguesa, não é mesmo? Na tela estão os plurais, como nós já vimos, plural de tu, vosotros, vosotras, plural de usted, ustedes. Vamos seguir aqui para a gente descobrir mais sobre saludos, presentações e despedidas. O que eu quero de vocês agora é a parte onde vocês vão falar um pouco para mim, tá? Professora, como é que vai funcionar? Eu vou falar como se diz em espanhol e eu vou supor que vocês estão falando aí do outro lado. O professor ou professora que está aí com vocês é meu parceiro e depois ele vai passar para mim, tá certo? Se vocês falaram ou não. Vamos agora ser sinvergüenza e tentar falar espanhol. Para aprender os saludos formales, saludos informales, ou seja, saudações formais com pessoas que eu tenho mais distanciamento e, pessoas com mais distanciamento quer dizer que vou utilizar os saludos formais e com menos distanciamento, saludos informais, tá? Vamos ver aqui a diferença. Como é que fica quando eu falo com meu amigo, como é que fica quando eu falo
com o diretor da escola, né? Com o juiz e muitos exemplos podem ser citados. Então vamos lá. Comigo. Buenos dias, todos. Escutei daqui, tá? Perfeito. Buenos dias, bom dia. Como é que eu digo buenos dias? Muito bem. Buenas tardes, boa tarde. Como é que eu digo buenas tardes, carinhos? Muito bem. Eu tô dando um tempinho porque eu quero que vocês falem aí, tá bom? Não precisa ter vergonha não, tá todo mundo começando a aprender agora. Buenas noches. Como é que eu digo boa noite? Muy bien. Buenas noches. Que gusto de verlo. Ou seja, que bom te encontrar. Que gusto de verlo. Como é que eu digo? Que felicidade te ver aqui. Que gusto de verlo. Perfeito. Aí agora vamos aqui para um marcador. Tô falando com aquela pessoa com quem eu não tenho intimidade, que é uma pessoa que tem mais idade, não é? Então eu vou usar os tedes. Usted, não vou usar o tu. Por isso, como está usted? Como está você? Como é que eu digo como está você? Como está usted? Perfeito. Como ustedes estão? Como é que eu digo como vocês estão? Como ustedes estão? Como se encontram? Como você está nesse momento? Como se encontram? Perfeito. Esses são os formais, ou seja, eu vou usar os ter. Agora vamos para o informal, que a gente vai lembrar que vai usar o tu ou o vosotros. Então vamos lá. Buena. Buenas. É como se fosse, oi, tudo bem? De buenas, né? Buenas. E, que tal? Ou seja, que tal está, né? Como você está? Mais informal, tá vendo? Assim, uma linguagem coloquial. Hola, que tal? Oi, como estás, né? Como é que eu digo oi, como está? Hola, que tal? E como estás? Porque eu tô falando com tu, não é mesmo? Como estás? Como é que eu digo como está? Como estás? Tá vendo que no português a gente fala como está, né? A gente comeu no português, olha aí o vocabulário, comeu, né? O S. Por quê? Porque aconteceu isso na linguagem informal. A gente mal conjuga corretamente, faz a concordância do tu, não é? Com o verbo. Mas em espanhol não, tá? Tem que utilizar, ó. Como estás, tu? Que me cuentas? O que tu me contas? Que me cuentas? Oye, parce. Mira, prestem atenção no ponto de interrogação, tá vendo? O ponto de interrogação é fundamental que vocês agora no início do primeiro ano saibam que tanto ele acontece no final quanto acontece no início. Só que de cabeça para baixo. Professora, como é que eu vou fazer isso? Meu filho, vire o caderno, dá um jeitinho, que daqui a pouco você tá profissional em fazer o ponto de interrogação. Vamos seguir? Existem mais? Pode me colocar aqui, coloca na tela, porque a gente vai fazendo mais rápido e vocês ficam atentos e as informações eu vou passando para vocês, tá certo? Então vamos lá. São as respostas. A gente viu as perguntas. Como é que falou? Hola, buenos dias. Hola, como estás? Se é uma pessoa mais próxima. Hola, como está usted? Agora vamos ver as respostas possíveis. Tudo bem? A gente pode responder assim, ó. Bien, e tu? Ou seja, mais informal. Estoy estupendo. Ou seja, estou maravilhoso. Ó, estupendamente. E tu? Estou perfeito, né? Olha que vida maravilhosa dessa pessoa. Genial, muitas gracias. Eu espero que todos vocês deem essas respostas, tá? Muy bien, gracias. Todo bien. E usted? E usted quer dizer o quê que a gente está vendo aqui? Que é uma linguagem mais formal. Voy mal, voy fatal. Aqui já eu espero que vocês não respondam assim, mas é uma realidade também, né? Existem dias e dias. Então, voy mal, voy fatal. Seguindo. Tudo certo até aqui? Não esqueçam de colocar as dúvidas de vocês, tá certo? Que a gente tira lá no chat e também peça para os nossos companheiros, professores, auxiliar, que dá tudo certo.
Então, saludos, presentações e despedidas. Despedidas, porque a gente vê o quê? Como fazer a saudação. Agora as despedidas. Vamos agora mais rápido, porque vocês já estão mais atentos, tá certo? Depois de mim, você vai tentando falar também, cara dura, sem vergüenza. Então, adiós, adeus, buenas noches, nos vemos pronto, ou seja, né, nos vemos depois. Saludos. Ha sido um placer. Quando a gente, foi um prazer te encontrar. Ha sido um placer verte. Não é isso? Que vaya bien. Que você vá bem. Esses são os formais. Agora vamos para os informais. Tchau. Tchau. O interessante é que a gente não fala o adeus, né? Porque o adeus é muito fatal. Para eles não. Adiós é o nosso tchau também, tá bom? Agora, despedidas informais. Tchau. Tchau com U. Cuídate. Hasta luego, hasta mañana, hasta pronto e até mesmo que tengas um bom dia. Todos com acento de exclamação no final e anteriormente, só que de cabeça para baixo. Isso aí vocês vão aprender, tá? Seguindo, carinhos. Tudo certo até aqui? Creio que sim, não é? Continuando em saludos e apresentações e despedidas. Mais uma vez, apresentações formais, apresentações informais. Olha aqui para mim, rapidão, e depois a gente fica na tela. Por que é importante a gente aprender as apresentações formais e informais? Porque você está aprendendo uma nova língua, então você precisa desenvolver esses diálogos básicos, que é se apresentar, né? Perguntar para outra pessoa como ela se chama, onde ela vive. E por isso é muito importante a sua atenção. Agora sim, eu vou lá para a tela com vocês e prestem atenção lá no que eu vou chamar de atenção. Na tela, vamos lá. Formal, atenção, deixa eu colocar aqui para ficar bem visível para vocês. Eu vou riscando, acompanha comigo, tá bom? Então vamos para as apresentações formais. Formais, aí você, meu bebê, carinho, já vai lembrar do usted ou do seu plural ustedes. Informal vai lembrar do tu ou do plural vosotros, que há também vosotras. Mas calma, isso aqui você vai pegando com o tempo. Só fiquem atentos, porque é meu dever ensinar tudinho direitinho, tá bom? Como se chama usted? Como você se chama? Donde vive usted? Onde você vive, onde você mora? Quantos anos tiene usted? Quantos anos você tem? Tudo pergunta que você poderia fazer para um desconhecido aí no seu primeiro dia de aula. Vai, arranha teu espanhol aí com teus colegas que tu ainda não fez amizade, tá certo? Eu tô usando tu aqui porque você sabe que entre mim e você a gente já tem uma amizade. De donde es usted? De donde es usted? E os pontinhos de interrogação. Beleza, aí foram as apresentações formais. Agora vamos para as informais. Eu vou botar até um sorriso mais aberto, que é aquela pessoa com quem você tem mais intimidade, né? Como te llamas? Qual es tu nombre? Como tu te chamas? Qual é o teu nome? Donde vives? Quantos anos tienes? De donde eres tu? Perfeito? Aqui a gente vê que utiliza pelo marcador do pronome segunda pessoa do singular. Ai, que medo! Tu. E você vai falando e vai entendendo, porque a linguagem também, volta aqui para mim, a linguagem, né, ela vai, durante a fala, a gente vai aprendendo também, né? Não precisa ficar só com essas regras, porque pode ser assustador. Você vai lendo com a leitura, escutando músicas. A professora Tainá sempre fala, né, das músicas, da arte, tudo que você consome vai te ajudar muito nessa aquisição de uma segunda língua, ok? No caso, espanhol. E as respostas? Vamos pensar em respostas. Se alguém te pergunta assim, como te llamas? Aí você vai responder, mi nombre es... Vai, tenta falar aí. Mi nombre es Pedro, mi nombre es Antonio, mi nombre es Julia, mi nombre es Susana. Me llamo Susana. Yo vivo en Portobello.
Eu vivo em Rondônia. E você pode dizer também o nome de la calle, ou seja, o nome da rua. Eu vivo em la calle Andrea. Eu tenho 20 anos. Eita, gente, será que eu digo a minha idade? Mas vou dizer, tá certo? Eu tenho 35 anos, sim. Casi 35 anos, com muito orgulho, tá certo? Eu sou de Brasil. E tem muita gente aí que vai dizer que eu sou de Venezuela, não é? Venezolano, como a gente aprendeu na última aula. Aqui tem um diálogo, tá? Esse diálogo é entre duas pessoas e nós vamos ver agora. Eu vou ser a pessoa A e a pessoa B. Está claro isso? Então vamos seguir, só para colocar dentro de um contexto de diálogo que eu acho que fica mais compreensível. Então vamos lá. Hola, buenos días. Buenos días. Que deseaba? Queria ver al señor Hernández, pois en este momento está ocupado. ¿Cuándo podría verlo para hablar con él? Pues vamos a ver. ¿Qué tal mañana por la mañana? Ah, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Ela perguntou, né? Le viene bien a las 9:30. Aí a pessoa retruca. No, lo siento, a esta hora no puedo. Es que tengo un compromiso, mejor un poco más tarde. Ah, ¿a las 12:30 entonces? Sí, muy bien. Su nombre, por favor. Aí entrou o contexto da pessoa se apresentar. Soy Emilio López. Él ya me conoce. De acuerdo, entonces mañana por las 12:30 lo esperamos. Muy bien, gracias y hasta mañana. Gracias a usted. Hasta luego. Volvendo a mim. Tá vendo? Dentro de um diálogo de marcando algo, né? Esse encontro, ele disse onde morava, teve que falar sobre os horários e também, por ser uma relação mais distante, usou os te, como tá ali. Passando aqui, vamos agora para o uso para aprender sobre algo muito importante nesse momento, porque vai ser um gancho para muitos pontos, tá certo? São los artículos. Los artículos são os nossos artigos, concordam? Os artigos em português são definidores do substantivo, vão estar junto ao substantivo dizendo gênero e número. E no espanhol será igual. Os substantivos estarão ligados os artigos estarão ligados aos substantivos e eles indicarão número e gênero. Eles são, na tela tem, e foi dito de outra forma, mas eu vou dizendo com as minhas palavras que eu acho que às vezes fica até mais fácil do que ficar lendo os conceitos, tá? Quais são os artigos em português? Vocês vão ver que a professora Suzana faz muita a aula comparativa português e espanhol, porque eu acho que entra na cabeça de vocês, tá? Os em português são os definidos, o, a, os, as, plural, singular, feminino e masculino, e os indefinidos, uma, uns, umas. Lembraram? Espero que sim. Agora vamos ver em espanhol como é que eles ficam. Eles são divididos em determinado, indeterminado e neutro, tá? Esse neutro aí pra gente já é diferente. Vamos aqui, ó. Gênero. Gênero, falou de gênero na gramática, tanto português como espanhol, vou lembrar, masculino e feminino. Beleza? Falou gênero, masculino e feminino. Falou número, singular, plural. É isso que eu vou lembrar. Então, se eu estou estudando a classe de palavra, artigo, e a professora fala gênero, aí você, tá perguntando se é feminino ou masculino. Se pergunta sobre número, tá perguntando se é singular ou plural, beleza? Então, vamos. Gênero, masculino, feminino, e lá em cima, ó, singular, plural. Eu fico um dedinho aqui, às vezes eu fico um pouquinho errando, mas fiquem atentos que vocês tenho certeza que vão conseguir entender. Então, vamos lá. O masculino se divide em o masculino, singular, ele. O feminino, singular, lá. Ixi, professora, que é isso? É só pensar, qual é o menino? Como é que eu digo o menino em espanhol? Eu vou ali para a tela com vocês, que eu vou riscar e vai ficar mais claro, tá bom? Ó,
Esse aqui equivale ao nosso ozinho e o lá equivale ao nosso a. Esse daqui, por sua vez, equivale ao nosso plural, as e os. Exemplo, o homem, el hombre. A mulher, la mujer. As mulheres, las mujeres, tá? E os homens, los hombres. Gente, ó, deixa eu só fazer a correção aqui, era para estar o quê? O los, né? Los. Mas nos exemplozinhos vai estar correto. Eu vou voltar aqui para a tela com vocês e, necessitando, eu volto a fazer as observações. Olha aqui comigo. Vamos lá. Até aqui tudo claro? Artigo feminino, masculino. Artigo feminino, singular, plural. Masculino, singular, plural. Agora vamos aos exemplos. Antes de substantivo. El niño está en la calle. Tá vendo o exemplo? Los vecinos fueron a las fiestas. Cadê o artigo aí, meu povo? Eu falei que o artigo é el, la, los, las. Então, vamos agora... pronto. Então, vamos agora... É que eu quero passar... Espera que a professora está aprendendo aqui mexendo nesse negócio. Mas deu certo. Ó, el niño está en la calle. Tá vendo? A gente colocou aqui um marcador. El niño, la calle. Los vecinos fueron a todas las fiestas. Por quê? Niño é masculino, singular, el. Calle é feminino, singular, la. Perfeito. Seguindo. Utilizamos, ó, las fiestas porque é um substantivo. Vamos começar aqui. Utilizamos os artigos também para avaliar propostas. Os artigos qual? Determinados. Me agrada mais la de color azul. Olha aí o artigo. Ou seja, me agrada mais a de cor azul. Yo prefiero el de fresa. Olha, no lugar do el, o, não é mesmo? Diante de quantificadores pronominais. Vamos lá, pronominais aqui está falando de poucas, de muitas, de duas, de uma. Los dos professores son muy buenos. Ó, los, né? Artigo o quê? Masculino plural. Perfeito, chicos. Las pocas veces que hablaron foi suficiente. Olha aqui, marcadinho o nosso las. Seguido, por quê? Singular, não é mesmo? Ou plural. Deixa eu apagar aqui, rapidão. Ó. Pra ficar... Pronto. Ó, por quê? Porque ele está junto a uma palavra que é feminina, em espanhol feminina, plural. Por isso eu vou usar o artigo las. Seguindo, diante de dias de semana, diante de dias de semana ou de datas, tá? Fue a México el 21 de enero. Cadê o artigo? Muito bem, vocês estão aí, estão identificando. El viernes llegaron mis amigos. Cadê o artigo? El, muito bem, singular, masculino. Porque diante de horas, voy a trabajar a las 9. Ó, las 9. Son las 10. Cadê o artigo? Las. Aqui, gente, aqui a gente destaca os usos dele, que a gente vai vendo durante os textos, né? Durante a fala mesmo, contextualizada. Com valor de possessivos, Pablo aprendió el ánimo. Ele, me duele la pierna derecha. Vem aqui rapidinho para mim. A gente já está encerrando, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Quando a gente vê todas essas formas e usos do artigo, não é que vocês vão ter que ficar decorando isso não, tá, gente? É porque vocês estão agora no processo de aquisição e é importante ter esse conhecimento.
mas reconhecendo o vocabulário, sabendo empregar, você não precisa saber exatamente por que você empregou, em qual contexto, não. O objetivo desse estudo é que você consiga interagir, né, de forma básica com a linguagem, vai lá fazer o Enem, escolhe o espanhol, vai conseguir ler, vai ver um ele e um lá, vai saber que ali é um artigo, portanto tem um substantivo, portanto tá ligado. Então a linguagem ela tem que ser vista dessa forma. E vamos seguindo aqui com os artigos indeterminados, que são os nossos artigos indefinidos, ou seja, eu vou me relacionar, ele vai se relacionar com um substantivo que é indefinido, que é indeterminado. É diferente de eu falar assim, ó, a professora chegou, la professora ha llegado. Diferente de eu dizer, uma professora ha llegado, ou seja, uma professora chegou, eu não sei qual foi, é uma desconhecida, ou então eu quero dizer, uma delas chegou. Entende a diferença? Artigo determinado e indeterminado. Então vamos lá, os artigos indeterminados são una, unos, unas. Se queda mais fácil porque é muito próximo de português. Uma, uns, umas. Então, como é que eu digo em espanhol? Como é que eu digo uma em espanhol? Una. Como é que eu digo uns em espanhol? Unos. E como é que eu digo umas em espanhol? Unas. Até a professora tem hora aqui. Todo bien? Siguiendo. Los indeterminados, a gente vai ler umas frases, tá certo? E já está. Quiero um quaderno nuevo, ou seja, qualquer um, né? Ali quaderno masculino, portanto, Comprou uns sapatos, unos zapatos, porque está em el plural, então não utiliza sino unos. Recentemente encontrei com unas amigas, porque está en el plural. Viva um senhor en esta casa. Vivió, desculpa, que a professora está aqui tentando ler. Vivió um senhor en esta casa. Um senhor, não sei qual é o senhor, é um senhor qualquer. Tenho um amigo que viene à Argentina. Tenho um amigo, não unos, que é plural, né? Depois do verbo hay, utilizamos também, ó. Hay una tijera en su estuche. Sabe o que quer dizer? Há uma tesoura no seu estojo. Olha que essa frase ficou diferente, né? Há uma tesoura e tá ali, ó. Portanto, una, porque tijera é feminina, singular e tá indeterminado aí. Hay un hombre mirándome. Há um homem mirando-me, há um homem olhando-me, eu não sei quem é esse homem, portanto eu vou usar o não o ele, né? El hombre mirando-me. Já está? E o lo, gente, olha o que eu coloquei para vocês aí. O lo, a gente vai se aprofundar, vai ter uma aula que boa parte será para falar dele, porque ele não tem em português, ó. O artigo neutro lo inexiste na língua portuguesa. Esse artigo é utilizado para substantivar elementos não enunciados e para dar ênfase em seu valor, como adjetivos, advérbios e particípios. E vocês vão ver que ele é utilizado para fazer referência de um termo que já foi usado. Mas, como eu disse ali, ó, aprofundaremos ali no balão, tá vendo? Aprofundaremos nossos estudos sobre artigo neutro lo mais adelante. Cálmate, tá? Cálmate que a gente vai chegar nessa hora. E aqui são os conhecimentos, as expressões em espanhol que vamos ler rapidamente algumas. Vale, que é uma expressão que quer dizer uma gíria, não é? Tá bom, vamos lá, sim, tudo bem. Vale é muito utilizado. Mono quer dizer macaco, mas eu pesquisando, eu vi que realmente essa parte do mono é muito utilizado quando eles vão falar de algo carinhoso. Esse mono é um ninho, sim? Cojonudo. Esse materialzinho depois vocês vão ter acesso, tendo acesso vocês vão lendo, porque vocabulário é algo que tem que ler e conhecer, tá bom? E qualquer dúvida, como foi dito no começo, põe lá no chat que a gente tira sobre vocabulário também. Cojonudo. Você pode usar essa expressão para descrever algo que esteja realmente muito legal, estupendo, né? Aí você usa o cojonudo. Ligar, espaquerar. Então, cuidado, né? Você não vai dizer que vai estar ligando, porque você quer dizer que está paquerando. Ali vai ser um falso amigo, ó.
Chaval, usado para piá, menino, cara de criança. Então, chaval, né? Um moleque. Mola, quer dizer, pode-se dizer mola, é usado na Espanha pelos jovens como versão equivalente à palavra curtir, né? Então, mola. Cabreado significa zangado, aborrecido, chateado. E eu lembrei que em português a gente fala cabreiro, né? Eu fiquei um pouco cabreiro, eu acho que eles vêm da mesma origem. Usados principalmente nos jovens, quando aparece significado, flipar. Essa palavra é usada principalmente entre os jovens quando aparece e significa que está acontecendo algo divertido. Alguém flipando é algo que está acontecendo, que ele está vivendo um momento divertido, ele está flipando. Seguindo aí, curro, que é trampar, trabalhar. Temos também guai, que esse também simples, significa legal. Pesado, chato, insistente, é algo pesado. A gente fala também isso, né? E se alguém te disser que você está falando choradas, a pessoa está dizendo que você está mentindo, né? Que a gente fala assim, eita, lá vem com as conversas, está falando choradas, sim? E aqui agora para mim, exercito carinho, eu espero que tenham aprendido. É o início dessa parte, né, dos artigos. E é fundamental que vocês vejam, que vocês leiam, porque vocês vão identificar as palavras. E identificando as palavras, você vai firmar mais o seu conhecimento. Então, portanto, hoje nós aprendemos sobre como falar de forma formal e informal. Portanto, a gente precisa estar atento aos pronomes que utilizamos, né? Se é tu, se é vosotros, se é usted, se é ustedes. Nós vimos também os artigos, vimos algumas palavras que são expressões idiomáticas do espanhol, ou seja, que eles usam na linguagem mais coloquial, porque é uma palavra que vem com esses atributos, esses significados. O que mais que a gente viu? Nossa, nós retomamos quando estamos vendo os pronomes ou os artigos, a gente toma a noção de gênero também, não é mesmo? A noção de gênero, de número. E é muito importante que agora, a partir de agora, vocês fiquem mais atentos, leiam com mais atenção e sempre buscar. ¿Sí? Buscar el conocimiento porque estamos aquí y acá para ayudarles. Y a los profesores, muchas gracias, estamos juntos y es esto. Hasta la próxima, cariño.